Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Defensoria Pública de São Paulo voltou a pedir liberdade para presos idosos. Sempre um assunto muito polêmico, muito delicado. Nós brasileiros, até por vivermos num país muito violento, geralmente não vemos com muita simpatia essas propostas de colocar na rua gente que foi condenada. Mônica, bom dia para você. Quais são as últimas? Olá, Megali, bom dia a todos. Pois é, a Defensoria de São Paulo volta à carga e vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a liberdade para 3.089 idosos que estão presos no sistema carcerário do maior estado brasileiro. Essa, como disse você, é uma questão que vem sendo debatida ao longo de toda a epidemia do novo coronavírus no Brasil, né? E que é, o que fazer com os presos brasileiros, em especial os mais vulneráveis, né? Para garantir a eles o que, em tese, é um direito de todo e qualquer brasileiro nessa situação, e de qualquer pessoa no mundo, na verdade, que é o direito de se proteger desse vírus, o direito ao distanciamento social, o direito a condições de higiene, enfim, o direito de se cuidar, o direito de se prevenir e evitar uma contaminação que pode levar à morte. Sempre lembrando que as pessoas estão condenadas a uma série de coisas, a uma série de punições, mas não à morte, e tem o direito aí de tentar lutar para sobreviver no meio dessa tragédia que a gente está vivendo. E é uma questão, né, Megali, que ganhou muita força depois que o ministro João Otávio Noronha, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, mandou o ex-assessor da família do presidente Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, para casa com esses argumentos, né, por ser idoso, por ser doente, inclusive concedeu prisão domiciliar à mulher dele, que estava foragida, que não é idosa, alegando que ela precisava cuidar do Queiroz. Então, a decisão do ministro Noronha suscitou o seguinte debate: se vale para o Queiroz, por que não vai valer para os outros? E as defensorias voltaram à carga, as defensorias que defendem que os idosos sejam colocados em suas casas, sigam presos, mas presos em suas casas para poder ter o distanciamento social. O ministro Noronha não se comoveu com esse argumento, negou habeas corpus coletivo, disse inclusive que era inviável avaliar esse estabelecimento prisional. Representa mais risco para o detento do que a própria casa dele, o ambiente externo, né? Então, o ministro Noronha negou, concedeu ao Queiroz, negou o HC coletivo, e a questão então agora foi parar no Supremo Tribunal Federal. A Defensoria apresentou fotografias, está apresentando, na verdade, fotografias de locais, de prisões em Sorocaba, onde foi feita uma inspeção, e centenas de presos já foram contaminados. Muitos presos em Sorocaba já fizeram o teste e mostra que já tiveram contato com o vírus, e aí a inspeção mostrando que eles, segundo a Defensoria, são submetidos a condições torturantes durante 24 horas por dia, obrigados a se amontoar pelo chão do banheiro para dormir, e celas sem ventilação, sem luminosidade, enfim, condições péssimas e precárias que podem fazer com que as pessoas se contaminem. Então, indo para o Supremo, essa questão o Supremo vai debater, e sempre com aquele pano de fundo: se para o Queiroz vale, porque para os outros não pode valer, Megali. Não, se para Márcia vale, né? O Queiroz já é um ponto fora da curva. A Márcia tá vendo a curva lá da estratosfera. A Márcia não se encaixa nesses padrões sob nenhum lado em que a gente observe a questão. E aí a pergunta fica para o ministro, né, Mônica? A pergunta que você já fez aí de forma retórica tantas vezes: por que essas regras valem para o casal Queiroz e não valem para os demais brasileiros? Exatamente. Lembrando que o Conselho Nacional de Justiça fez uma recomendação, né, para que os juízes considerassem a questão do novo coronavírus ao examinar esses pedidos. Muitos juízes já mandaram muitas pessoas para casa. Tem regras, né, Megali? Não pode ser preso violento, não pode ser preso que cometeu crime de alta periculosidade, que matou, que estuprou. Tem que ser preso de baixa periculosidade, idoso, doente, né? Se a gente for aqui olhar, quer dizer, o Queiroz não está condenado ainda, tem de fato um câncer, é mais velho de fato, se enquadra, mas se o Queiroz se enquadra, por que os outros não podem se enquadrar? E a Márcia se enquadra? A Márcia seguramente não se enquadra nessas recomendações do CNJ, mas foi para casa cuidar do marido. Então, a Defensoria está sendo até, vamos dizer, agindo até
de forma parcimoniosa, quer dizer, está pedindo para os idosos, não para a mulher de todos eles, ou para eventualmente alguém que tenha marido idoso para cuidar, né? Está pedindo de fato para quem é idoso. Então vamos ver, o Supremo agora vai debater, a gente sabe que há muitos ministros no Supremo que são mais liberais nessa questão, que soltam nessas condições. Vamos ver como é que o debate se desenrola no Supremo agora, Megali. É isso. E aí a gente lembra que o assunto sobre o qual já falamos, acho que foi no horário local, né, Sheila? O quê? Foi. Do Suélio. Então a gente agora fala no horário nacional. Só presos de baixa periculosidade, etc, etc. Bom, a Justiça de São Paulo concedeu liberdade a um bandidão, traficante internacional de drogas, chamado Suélio Martins Leda, porque ele sofre de hipertensão, como tantos outros milhões de brasileiros, e o Suélio, que surpresa, sumiu, se pirulitou, e agora o Ministério Público suspeita que o destino dele seja o mesmo de outros líderes do crime organizado que deixaram a cadeia, Paraguai e Bolívia. O Suélio estava condenado a 41 anos de prisão em regime fechado, ou seja, não se encaixa aí nesse padrão de baixa periculosidade, que esteja no regime aberto, no regime semiaberto. A justiça foi lá, colocou um bandidão na rua e o bandidão fez o que bandidões fazem, fugiu da polícia. Bom, e aí a gente fica se perguntando, caso essa determinação comece a valer de uma forma geral, se ela vai valer mesmo para presos de baixa periculosidade, idosos, ou se vai valer para os Queirozes, para as Márcias e para os Suélios da vida. Mônica, um beijo, e não à toa desconfia, né? Mônica, um beijo pra você, boa semana, até amanhã. Até amanhã.